up the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Ora, hoje temos aqui um episódio muito especial dedicado a dissecar ideologias de esquerda pela boca do conhecido comediante Ricardo Araújo Pereira. Eu vou fazendo pausas ao longo da entrevista e partilhando a minha opinião, assim que vamos lá começar. Então saiu-te na lotaria bibliotecária seres este marxista que és hoje em dia? Quer dizer, a minha inclinação para, digamos, a esquerda, repara, eu não sei se já reparaste nisso, mas eu não sou muito ortodoxo em nada. Eu sou do Benfica e sou mesmo muito do Benfica. A direção do Benfica não me aprecia muito. Eu sou de esquerda. Há uma boa parte da esquerda que não me aprecia nada. Pausa para fazer aqui uma à parte e confirmar o mau gosto do Ricardo. Não basta ser apologista de ideologias de esquerda, tem também um gosto pessoal pelo Benfica. 2 pontos que, na minha opinião, são negativos, mas, como dizia um sábio, gostos não se discutem. Avancemos. Eu gosto dessa posição, não tenho nada contra essa posição. Para já eu não tenho uma ideia segundo a qual as pessoas do meu quadrante ideológico são boas pessoas e as do outro quadrante ideológico são más. Às vezes, há pessoas que interiorizam isso. O nosso quadrante ideológico é o bom e, portanto, quanto mais eu for arraigadamente deste quadrante ideológico, melhor pessoa eu sou. Portanto, quanto mais para a direita eu for, melhor porque a direita é que é boa. Ou quanto mais para a esquerda, melhor porque a esquerda é que é boa. Mas o mais fascinante para mim é as pessoas, muitas, serem incapazes de acreditar que os outros se sentem tão do lado dos bons quanto eles sentem. Exatamente. Isso para mim não concebem, é fascinante. Não concebem que os fanáticos de sinal oposto estão tão convencidos de estarem corretos e da sua bondade como eles. Isso é muito interessante, de facto. Mas esta posição que ele toma de excluir-se a si próprio da discussão polarizadora, que é o confronto entre as ideologias liberais e sociais ou comunistas, é uma falácia, como já vamos ver a seguir, e é um comportamento muito comum a vários filósofos ou pensadores ideologicamente à esquerda que se consideram numa posição mais elevada do que a restante sociedade e, portanto, no direito de definir como é que a mesma tem de ser ou estar organizada. Lembrem-se que ele acaba de dizer aqui que não há bons nem maus, há pessoas com opiniões ou visões diferentes e igualmente válidas, e eu nisso estou mais ou menos de acordo. As opiniões serão todas igualmente válidas, sempre e quando se baseiem em factos ou evidências históricas, não em sensações ou no simples porque sim. Mas isto, na verdade, isto de ser de... Eu não sei se tens pensado sobre porque é que uma pessoa é assim. Eu tenho a sensação de que às vezes é por influência familiar, não é? Mas não necessariamente. Há pessoas por exemplo, há uma famosa deputada de esquerda, uma famosa deputada do PS, que é filha de um antigo presidente do CDS. Portanto, isso pode acontecer. E eu acho que a razão principal para uma pessoa ser de esquerda ou de direita tem a ver com... Uma vez íamos de carro, eu ia levar as miúdas à escola, ainda andavam na escola, e passamos por um cartaz do Cavaco. Elas tinham, sei lá, 10 anos ou assim. Quem é este? E eu, é o Cavaco. E ele é candidato aqui. E eu expliquei, não sei, na altura tenho que fazer as contas para saber se faz sentido que ele fosse ainda candidato. Presidente, vamos supor. Vais votar nele? Não. Porquê? Eu sou de esquerda, ele é de direita, não aprecio as ideias dele. O que é que isso quer dizer, ser de esquerda e de direita? E então, entre a minha casa e o colégio, eu fui dei-lhes a explicação que o Norberto Bobbio dá. Achei que era bom para crianças de 10 anos. Até porque porque é uma explicação, digamos, bastante simples e que não é tendenciosa. Ou seja, não é dizer, então, a esquerda é a favor de tudo o que é bom e a direita não é isso. Portanto, e a definição é a seguinte. A definição é, as pessoas de esquerda acham que as pessoas... o ser humano, que os seres humanos são mais iguais do que desiguais.
E por isso consideram que a sociedade devia esforçar-se para reproduzir essa igualdade. As pessoas de direita acham que as pessoas são mais desiguais do que iguais. No sentido em que verificam que umas, por exemplo, olham para a sociedade e veem que, por exemplo, que umas têm mais mérito do que outras. Por exemplo. E que por isso, para ser justo, dentro de certos limites, dependendo da direita, dentro de certos limites, as pessoas de direita não se importam e até consideram justo que a sociedade reproduza essa desigualdade. Seja uma espécie de documento. Sim, é claro que este senhor tem muito mais do que este outro, porque ele tem muito mais mérito do que o outro. E a questão é que, do meu ponto de vista, a ideia de mérito é bastante escorregadia por causa dos primeiros 15 minutos desta conversa. Porque se eu não tivesse nascido naquela casa, filho daqueles pais, se não me tivesse saído daquela lotaria social, o contacto com aquela realidade, eu era exatamente a mesma pessoa, que tinha nascido noutro sítio, mas em princípio não estava aqui, não estava a ser convidado por ti para falar sobre estas questões, porque a minha vida teria sido muitíssimo diferente, embora eu fosse o mesmo. Eu acho a questão do mérito bastante escorregadia, lá está, porque não temos todas as mesmas condições, não é? Sim, a rúbrica Loterias na Ética Social pretende precisamente Exato. falar sobre isso. Sim, e portanto, sim, sempre me pareceu, a minha ideia é essa, eu creio que somos todos mais iguais do que desiguais, e por isso parece-me que é justo que a sociedade tenda para reproduzir essa igualdade. Segundo o Ricardo, então, ser de esquerda é acreditar que somos todos iguais, enquanto seres humanos, temos muito mais coisas em comuns que nos unem e a sociedade deveria refletir isso mesmo, essa igualdade. Já ser de direita é acreditar que somos todos diferentes e que lidamos bem com o facto de existir desigualdade de resultados. O problema desta comparação é subtil, mas fundamental. Absolutamente todas as ideologias moderadas da direita à esquerda defendem que todos os seres humanos somos iguais e temos os mesmos direitos. Todos somos ou deveríamos ser iguais perante a lei, mas a igualdade deveria ficar-se por aqui. As consequências do contributo individual de cada um para a sociedade determina depois o quão valioso esse indivíduo se pode tornar nessa mesma sociedade. Reparem que todos temos objetivos de vida diferentes, temos paixões e hobbies diferentes, trabalhamos em áreas diferentes, então por que razão o nosso resultado na vida deveria ser o mesmo? É que se nós levarmos esta filosofia bacoca ao limite, teríamos todos de ser igualmente rápidos ou lentos, igualmente inteligentes ou ignorantes, trabalhadores ou preguiçosos. Quando o objetivo é limitar as diferenças que dão ou podem dar alguma vantagem a um indivíduo, estaremos sempre a nivelar por baixo. Mas o Ricardo já vai trazer um exemplo bem engraçado, se não, vejamos. Iguais em quê? Exatamente. O que Iguais é que o Roberto... enquanto seres humanos, enquanto... As capacidades que temos... Sim. Quer dizer, há coisas que... Por exemplo, repara... mesmo a questão... Vamos supor na questão do mérito relacionado com o mérito relacionado com Salário? salário. O Cristiano Ronaldo tem muito mérito, ninguém tira o mérito do Cristiano Ronaldo, mas um professor também, pá. O que acontece é que a nossa sociedade está organizada de um modo que valoriza muito mais aquilo que o Cristiano Ronaldo faz. Embora, se a gente se afastar um bocadinho do planeta e olhar para a realidade, que é o Cristiano Ronaldo pontapeia um esférico cheio de ar à pressão para o tentar enfiar numa espécie de galinheiro. Nada contra, eu adoro futebol, pá, nada contra. Um professor tem tem um trabalho que eu considero muito valioso. A nossa sociedade valoriza esses dois tipos de trabalho, como é patente, de uma maneira muito diferente. Mesmo muito diferente.
Pausa. Que exemplo magnífico e usado à exaustão pela esquerda. Vocês já se perguntaram quem é que define o salário de um carpinteiro? É a Leroy Merlin? É o governo? Ou é o mercado através da procura que esse carpinteiro tem? É que se tu estás disposto a pagar 1000 euros a um carpinteiro por uma mesa, é porque valorizas a mesa mais do que os 1000 euros que lhe estás a entregar. E se o carpinteiro te vende a mesa por esses 1000 euros, é porque valoriza mais esse dinheiro do que a mesa que te está a entregar a ti. Ou seja, as transações económicas num mercado livre são voluntárias porque trazem valor a ambas as partes. O exemplo do futebol é também interessante. Um clube pagou 100 milhões pelo Cristiano porque acha que o valor que o Cristiano vai trazer para esse clube é superior a essa quantia. O Cristiano vai para esse novo clube porque lhe vão pagar o dobro do que recebia e o clube anterior desfez de um ativo porque acha que o Cristiano está acabado. E a justificação depois é que são muitos milhões e que é uma loucura, é injusto, mas quem é que somos nós para dizer o que é justo ou injusto? Imagina que na altura que o Cristiano jogava no Real Madrid, o Real vendia bilhetes para os jogos a 100 euros e tinha o estádio sempre cheio. Sabem porquê? Porque as pessoas que compram os bilhetes valorizam aqueles 90 minutos mais do que os 100 euros que estão a pagar. E quem é que perde nesta transação? Ou nestas transações? Ninguém. O clube recebe o dinheiro das entradas, as pessoas assistem voluntariamente ao espetáculo e o Cristiano recebe um salário de acordo com a quantidade de pessoas que querem assistir à sua performance. Todos saem a ganhar. Sim, é verdade que o Cristiano ganha mais do que os outros, mas isto acontece porque há mais pessoas a quererem ver o Real Madrid do que as pessoas que te queiram ver a ti ou a mim a dar toques numa bola. É o mercado a funcionar. Isto não está de nenhuma forma relacionado com a importância da profissão de cada um na sociedade, que é algo volátil, porque, por exemplo, um adepto do Real Madrid, se estiver doente, prefere provavelmente gastar esses 100 euros num médico privado ou em medicamentos do que ir ver um jogo do seu clube. Se no dia da manhã o número de médicos no país se reduzisse para metade, o que é que vocês acham que ia acontecer aos salários dos médicos de forma natural? Eu digo natural, sobretudo para quem trabalha no privado, porque os que ficassem no serviço público, derivado da imensa burocracia e da regulamentação, provavelmente não ia acontecer. Mas isto para dizer o quê? Que não pode ser um indivíduo a determinar o que é melhor para a sociedade como um todo. Já pensaram nas consequências do Ricardo Araújo Pereira estabelecer que os professores passassem a ganhar por decreto 1 milhão de euros por mês e os futebolistas não pudessem receber mais do que 10 mil euros? Sabem o que é que ia acontecer? Toda a gente ia querer ser professor e os bons jogadores de futebol sairiam todos do país. Como o salário é por decreto e não por mérito e é altamente atrativo, teríamos professores de todo o tipo, bons, medianos, maus, com particular peso nestes últimos. E a outra dúvida que este tipo de raciocínio traz é de onde é que viria o dinheiro para pagar a todos esses professores? Vocês conseguem perceber a alucinação neste tipo de raciocínio? Por exemplo, no outro dia saiu uma notícia segundo a qual o CEO do Pingo Doce, não é do Pingo Doce, é da Jerónima Martins, é a dona do Pingo Doce. Adivinha quanto é que o CEO do Pingo Doce ganha? Quantas vezes é que ele ganha mais do que não é do que o trabalhador que ganha menos, é do que a média salarial da Jerónimo Martins. 10 mil. 10 mil vezes? É pá, quer dizer... Então afinal não Isso- precisamos de igualdade para nada, pessoal. Achei que ia ser muito mais. Epá, Está resolvido. há CEOs que ganham, sei lá, 10 vezes mais do Foi só que para estragar o Sim, todo. foi só para estragar. 10 vezes mais do que a média salarial, há outros que ganham 50 vezes mais do que a média salarial. O CEO da Jerónimo Martins ganha 350 vezes mais do que a média. Repara, não é do que o funcionário ganha menos, é do que a média salarial da empresa. Isso, quer dizer, eu concordo que concordo que uma posição de altíssima responsabilidade provavelmente deve ser remunerada melhor do que uma posição com menos responsabilidade. Mas esta distância de 350 vezes não é um bocado, não é um bocadinho esquisita? Aqui o Ricardo explora a ideia de que esta desigualdade entre um CEO e a média salarial de uma empresa deve ter um limite e novamente é uma ideia sem grande substância. Nós temos de separar aquilo que é um sentimento visceral, uma reação de alguma inveja de alguém que recebe 300 vezes mais do que nós, para o que são as forças do mercado a funcionar. Se o CEO da Jerónimo Martins quiser contratar um funcionário para gerir um supermercado, quem é que determina o salário do funcionário? Eu já vos fiz esta pergunta e a resposta é o mercado. Se é mais fácil
conseguir um funcionário para trabalhar no caixa do que conseguir alguém para gerir os destinos da empresa, por que motivo devem receber o mesmo? Ou se quiserem, vamos fazer o exercício ao contrário. A querer limitar esta diferença, onde é que vocês desenham a linha do razoável? Em 100 vezes? Em 50? Em 2? E vocês têm a certeza de que a vossa opinião é igual à da pessoa que está ao vosso lado? Porque existindo uma divergência entre vocês, quem é que vai decidir? Tu? Reparem como rapidamente a ideia de justiça social ou igualdade de resultados nos transporta para cenários de ditadura onde uma ou um pequeno conjunto de pessoas afirma saber o que é melhor para todos os outros. E é um pouco por aqui que o entrevistador responde. Ora vejam. Mas muitas vezes é um problema mais prático, que é, eu tenho estas funções dentro de uma estrutura, ok? E tenho os caixas, tenho os diretores de marketing, tenho o CEO. O tipo de pessoa que eu quero contratar para CEO, estamos num nível de concorrência em que só dá com aqueles valores. Pois claro. Por isso, ou tu, lá está, mão do Estado, dizes, não podem ganhar mais do que isto. E depois o que pode acontecer é uma coisa que é um tiro no pé, porque essas pessoas, depois as melhores, vão trabalhar para fora e já Pois não consegues... Percebes? Mas é sempre, mas a repara, intenção há sempre... boa, acho que toda a gente consegue ter. Não, depois tens claro. problemas práticos. Só que há sempre uma espécie de chantagem que tem a ver com o facto, por exemplo, porque é que nós, que somos trabalhadores por conta de outrem, pagamos uma percentagem elevada do nosso salário e empresas como a Amazon, por exemplo, não. E a razão é essa. É uma chantagem. É bom, se quiseres que eu opere no teu país e que dê aqui emprego a estes funcionários, eu não posso fazer essa chantagem com o Estado porque eu não tenho como fugir. Eu vivo dos rendimentos do meu trabalho e o tipo que vive dos rendimentos do seu trabalho não tem nenhuma hipótese de dizer assim, bom, só se eu... O problema aqui é que podes. Aliás, os jovens têm feito isso mesmo. Consomem recursos do Estado durante o crescimento e aprendizagem e depois emigram. Votam com os pés, como se costuma dizer. Não têm condições em Portugal, vão embora. Já dizia o Abel. Não ganharem, sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora. Dou a vez a outro. Eu, se não ganhar, tenho que dar a vez ao outro. E é isso que nós temos que fazer. A liberdade é um dos 3 direitos fundamentais da humanidade e as pessoas são livres de poder escolher um caminho diferente. Tal como as empresas que são, imaginem-se, grupos de pessoas orientadas a um objetivo comum. Continuando. Não há nenhuma hipótese. Isso indigna-me mais. A carga fiscal sobre a classe média Mas eu não estou contra... a falar... Pois, mas repara, eu não digo mal dos impostos que eu pago. Não me has de ouvir queixar dos impostos que eu pago. Mais ou menos, tu achas, Não. já te ouvi dizer que não achas que é mal aplicado. Bom, certo, está bem, mas não, quer dizer, mas eu não me vais ou nunca ouvir queixar de, então não é que paguei esta percentagem de impostos. Sim, mas estás a pagar aquele dinheiro todo e estás a sentir, isto vai ser tão mal gasto. Eu não estou a dizer um bocadinho. Não é mal gasto, eu acho que nós temos o facto de nós termos um Serviço Nacional de Saúde, termos uma educação pública, de haver, isso é tudo excelente. E são excelentes ideias. Sim. E lá está, e ainda bem que concordas. Ou seja, é possível a gente, porque há pessoas que dizem assim, não, privatiza tudo, eu não quero nada disso, eu não quero. Há pessoas que dizem, mas eu vou pagar impostos para quê? Para quê? Porque na verdade assinamos todos um contrato uns com os outros. Uma pessoa que diz assim, eu não quero pagar imposto nenhum. Eu nasci e não pago imposto nenhum. Tá bem? Então nasceste aonde? Nasci naquele hospital. Curioso. Nasceste nesse hospital. O Stuart Mill, acho que e depois foste disso. para casa como? Foram buscar ao hospital e foste para casa num carro que andou aonde? Numa estrada. Dá giro. E depois, por exemplo, quando depois puseram-te em casa e estavas em casa em segurança. Ninguém te foi lá, porque há uma coisa chamada polícia ou assim, não é? Que pagamos todos também, que é para tu teres... E beneficiando disto tudo, uma pessoa diz assim, bem, mas eu não quero pagar impostos. Obrigado. Os impostos são bons porque temos estradas, hospitais públicos e polícias. A eficiência na redistribuição dos impostos ou na aplicabilidade destes impostos não interessa a ninguém. Tens serviços públicos? Então, por que raio é que te estás a queixar?
Isto é um argumento muito falacioso. Se o Estado não tivesse presença na saúde, será que não iam existir hospitais? Se não existisse presença do Estado nas infraestruturas, não existiriam estradas? Mas quem é que realmente acredita nisto? Os Estados não produzem riqueza, não são mecanismos de inovação, apenas tiram recursos de uns para dar aos outros, baixo determinados critérios. Dependendo da visão de quem lidera, com o dinheiro que sobra, que muitas vezes não sobra nada, podem decidir distribuir por iniciativas de investigação e desenvolvimento que precisamente quem lidera ache ou acredite necessário. É verdade que zelam pela segurança territorial, o que nesse caso eu até estou de acordo com a necessidade estatal. Tirando isso, a intervenção do Estado só cria mais problemas do que soluções. É um intermediário de curso forçoso e não voluntário. Então, nesse caso, essa ideia de não, eu gosto de estar à parte da sociedade. Não sei se as pessoas que dizem isso concebem o que é que isso quer dizer. Sim. Eu também acho um bocado falta de noção, e mesmo para quem tem uma empresa e já tentou internacionalizar, às vezes as pessoas só se apercebem dessa riqueza social quando tentam internacionalizar uma empresa e se apercebem de, não, espera aí, se eu abrir uma empresa em, não sei, imagina, Moçambique, a probabilidade de eu ter que pagar a muitos polícias, a muitos políticos e a muitos juízes e aquilo vai ser uma confusão, não vou para lá. E começam a valorizar mais que as coisas aqui até funcionam, e se uma empresa não te pagar, tu consegues pôr em tribunal, e o valor que isso tem para uma sociedade como um todo é gigante, é imensurável. Mas o problema muitas vezes é quando, lá está, na tentativa de tentar equilibrar, voltando aos impostos, acabamos por perder essa concorrência mais internacional, a nível internacional, e perdemos recursos humanos, perdemos competitividade. Sim. E isso acaba por ser pior para a pessoa que realmente teve a maior azar de todos na lotaria genética e social, não é? Nós, se calhar, às vezes conseguimos ter mais dinheiro para essas pessoas se tivermos a economia em conta. Mas a competitividade é sempre feita à custa desses desgraçados. É sempre assim. Se eu pagar um bocado menos a estes, se eu e pagar um bocado menos a estes... Mais uma vez, pausamos aqui porque se tu vais ao supermercado e vês duas maçãs iguais, uma custa 2 euros e a outra custa 50 cêntimos, qual é que tu comprarias? A ti não te importa se a maçã foi cultivada por um português ou um indiano ou alguma espécie de inteligência artificial. Tu queres qualidade ao melhor preço, ponto final. E é a única forma de uma empresa se ingrar no mundo capitalista é oferecer-te algo de qualidade a um melhor preço do que já existe. Há dois temas que me interessam politicamente acima dos outros todos. Que são a distribuição da riqueza e os direitos dos trabalhadores. A distribuição da riqueza. Os impostos desempenham um papel crucial na distribuição da riqueza, na redistribuição. E são uma espécie de argumento capitalista contra a objeção do capitalismo, que é o facto de a gente ter um Serviço Nacional de Saúde que funcione bem, beneficia-te a ti. O facto de haver menos tuberculose, por exemplo, beneficia-te a ti. Há aqueles argumentos éticos sobre porque é que a gente deve regular o mercado, não é? O argumento ético é porque é imoral a gente haver pobreza e desemprego. Espera lá, é imoral existir pobreza e desemprego? Como é que um estado natural de alguma coisa pode ser imoral? Isto é populismo do mais baixo que existe. Eu não sei se vocês têm noção, mas até à Revolução Industrial, no século XVIII, mais de 90% da população mundial vivia abaixo do limiar da pobreza. Estamos a falar de malta a passar fome, praticamente todos iletrados e sem trabalho. A imoralidade está ligada a uma ação ou um ato, não pode estar ligada ao estado natural das coisas. Outra coisa é falar de caridade, que na minha opinião deveria ser voluntária, mas que dado o pendor político que afeta o Ocidente, nas últimas décadas deixou de o ser e é obrigatório. Podemos dizer que a esquerda não acredita na bondade voluntária das pessoas, daí a necessidade de forçar um sistema social igualitário, onde todos são iguais nas oportunidades e resultados. Mas depois há uma espécie de argumento, digamos, prático, um argumento de utilidade, que é porque a pobreza e o desemprego afetam-te a ti que não és pobre nem desempregado. Porque vão gerar um problema que te vai afetar a ti. Ou seja, crime ou sim?
Por exemplo, várias outras coisas. As sociedades mais iguais funcionam melhor do que as sociedades em que a gente deixa a desigualdade de andar de rédea solta. É melhor para as pessoas que têm mais que as pessoas que têm menos tenham um pouco mais do que têm, na verdade. Bem, ele aqui contradiz um pouco. A Coreia do Norte é uma sociedade muito igual. A Rússia, durante a fase comunista, também foi altamente igualitária e os resultados de ambas estão à vista. Nós deveríamos apontar é uma sociedade com mais oportunidades para todos. A igualdade de oportunidades é uma utopia se levares a filosofia ao limite. Toma, por exemplo, a educação. A educação é um dos direitos da Carta das Nações Unidas e que eu vou explorar mais adiante, mas imagina uma sociedade onde existem escolas públicas e escolas privadas. É possível garantir o acesso de todos a uma escola, isto está fora de questão, mas estamos a falar aqui de uma oportunidade igual para quem estuda no privado e no público. Será que um aluno que recebe educação numa escola ou liceu público recebe com a mesma qualidade do que um aluno que usufrui do mesmo serviço numa escola privada? Pessoalmente acredito que não. Portanto, a oportunidade não é bem igual, o que existe é uma nova oportunidade para quem não podia pagar uma escola privada e consegue desta forma ter acesso na mesma à educação. Agora vem outro ponto também filosófico. Até que ponto é que podemos garantir direitos sobre bens económicos? A Constituição Portuguesa garante o direito, por exemplo, à habitação, mas uma casa custa dinheiro. E quem é que paga esse direito? Ou a construtora vai trabalhar grátis para toda a gente? Serão os impostos de todos? Mas se 40% da população não paga imposto, tu estás a assumir que 60% da população tem de te comprar uma casa. Não tem escolha. Porquê? Porque tu mereces. Se nós retirarmos o dinheiro aqui da transação, estamos a forçar uma transação económica onde só uma das partes sai beneficiada. Isto soa bastante a escravatura, não é verdade? No caso da educação, o problema é o mesmo. Todos temos direito à educação, certo? Mas quem é que paga as escolas? Os professores trabalham de graça? E o material? Não há dúvidas de que a educação é essencial para uma sociedade evoluída e indispensável para o funcionamento da mesma, mas uma utilidade ou uma necessidade é diferente de um direito. Até porque, pensa assim, se quem paga impostos deixasse o país, onde é que ficavam os direitos de quem fica? Quem pagaria pelas casas e pelos serviços públicos? Direitos sobre bens económicos só existem para uma parte da população. Para a outra parte, tornam-se deveres ou obrigações. Apoiar esta filosofia é defender que se amanhã eu perder o trabalho e não puder pagar a escola do meu filho, eu posso ir ao bolso do meu vizinho tirar dinheiro só porque ele continua a trabalhar, e isto, na minha opinião, é errado. A caridade não se exige, deve ser espontânea e voluntária. Mesmo para as pessoas, é um argumento egoísta a favor do altruísmo, digamos assim, que é melhor para mim que os pobres não sejam pobres. Isso é melhor para mim. E ele depois aqui, quando diz que para um rico é melhor que os pobres não sejam tão pobres, não está a dizer que convém a quem tem mais recursos ou mais mérito, como ele diz, dar oportunidades a quem tem menos? Não é precisamente isso que estamos à procura? Mais oportunidades para todos? Até porque, repara, tu és um grande industrial do Norte. Tens Obrigado. uma empresa de sapatos e estás-te borrifando tens o teu Ferrari à porta, estás-te borrifando para o Estado, não achas que devia ser tudo privatizado e não sei o quê, e os trabalhadores devem ser mantidos com uma rédea curta e ganhar o suficiente para subsistir. Quanto menos eles ganharem, menos te compram sapatos. Outra vez, o mesmo tema. Não é a empresa que determina o salário do empregado. Se amanhã for necessário alguém com doutoramento em astrobiologia para fazer sapatos, acreditem que o salário dessas pessoas não vai ser 800 euros, porque existem muitos menos desses recursos no mercado laboral. É um bom argumento egoísta para o altruísmo. Quanto mais eles ganharem, mais consomem o teu produto. Aliás, é por causa disso que as previsões do Marx falham. É porque aquilo que o Marx dizia era que o capitalismo ia implodir por causa disto. Porque ia haver uma crise de superprodução, como os trabalhadores, que eram a esmagadora maioria da população, ia estar com um salário apenas de sobrevivência, havia subconsumo, sobreprodução, subconsumo, guerra entre os países para ir buscar os mercados que eram deste tamanho, enfim.
Mais um fio de raciocínio com um salto aberrante na lógica. Excesso de produção, pouco consumo, o que é que vai acontecer ao preço dos sapatos se ninguém compra? Exato, vem cá para baixo. Ele pinta aqui um cenário de mortes e feridos para conseguir ir vender sapatos a mercados ricos, quando na realidade o preço dos sapatos vai a cair. E mais, se de repente toda a gente decidir deixar de usar sapatos para usar sapatilhas, os trabalhadores que saírem primeiro para uma fábrica de sapatilhas vão beneficiar desse crescimento pela procura do produto que produzem. E sabem o que é que vai acontecer a quem tinha a fábrica de sapatos? Que investiu em máquinas, em armazéns, em inventário, se endividou e ia retirando 5 ou 10% de lucro todos os anos? Faliu por decisão do mercado. Isso não aconteceu, e não aconteceu muito por causa de reivindicações, de melhores condições para os trabalhadores, de uma série de coisas que compõem uma sociedade que a gente chama social-democrata, não é? Quer dizer, enfim, que não tem nada a ver com o que está escrito no nome do Partido Social Democrata, é outra coisa. O termo europeu social. Exatamente. Sim. Epá, e que é, basicamente é aquela que me parece, às vezes o João Coutinho de Figueiredo, sempre que ia ao meu programa, e era sempre um êxito, gosto muito de o receber lá, começava dizendo que o liberalismo, como é que é? O liberalismo funciona, faz falta e funciona. Parece-me que estamos mais próximos da verdade se dissermos que a social-democracia é que faz falta e funciona. A gente olha para, sabes aquele, como é que se chama? O que é que temos tido então? Sabes aquele coeficiente de Gini? Epá, o que é que temos tido? Sim, não tem sido social-democracia? Não, porque a social-democracia implica por exemplo, uma regulação do mercado. Ou seja, se a gente deixa o mercado com a rédea solta, que em grande medida é o que os liberais pretendem, acontecem, lá está. Há outras coisas que o capitalismo tem uma tendência bastante grande para a instabilidade. Boa pergunta aqui do entrevistador. E como é lógico, ficou sem resposta. Maior controlo? O facto de limitarem a subida das rendas não é controlo? A obrigação do englobamento para rendimentos acima de 10 mil euros não é controlo? Criação de bolhas, depois a bolha estoura, crash, depois volta a subir, depois outra vez crash. A imposição de regras costuma contribuir para dar alguma estabilidade a isso. Porque aquela ideia de que os agentes económicos não agem contra os seus interesses não é verdade. As pessoas agem contra os seus interesses todos os dias, até na sua vida pessoal. O homem económico foi uma ideia que rapidamente se provou que estava errada. E, portanto, a existência de regras que regulam o mercado são ótimas. Isso é excelente. Isto é excelente para quem? Uma regra que se defende muito, absurdamente, é a limitação ou a tabulação de preços. Sabem para o que é que isto contribui? Prateleiras vazias. Se tu dizes que o papel higiênico não pode custar mais de 1 euro, quem produz o mesmo não consegue ganhar nada e, portanto, não produz, criando escassez do mesmo. Põe-te no lugar do empresário. Tu arriscarias 1 milhão de euros a construir um negócio que te pode dar apenas 2% ao ano? E depois de teres um negócio montado, do dia para a noite, um governo socialista te pode decidir impor um conjunto de novas regras onde ficas a trabalhar praticamente para aquecer? Mas muitos liberais são a favor de algumas regras. Bem sei, de algumas. Sim. Eu acho que não são a favor de tantas quantas seria suposto. Sabes aquele, como é que se chama? Coeficiente de Gini? É assim que se chama? Índice de Gini, não sei como é. Já ouvi falar, não estou a ver o que é. Sim, é um índice que mede, digamos, a desigualdade. A desigualdade. Sim. Por exemplo, a Suécia é um país menos desigual. Os Estados Unidos, por exemplo, são um país bastante mais desigual. E isso, quer dizer, as vantagens são bastante evidentes. Este ponto da Suécia é interessante. Entre 1870 e 1970, num período ali de 100 anos, a Suécia teve um governo pequeno e uma economia mais aberta do que a maioria dos países comparáveis. E essa foi a altura em que a Suécia cresceu mais rápido do que qualquer outro país desenvolvido, com exceção do Japão. Depois, entre 1970 a 1990, começou a experiência socialista, com o governo a crescer massivamente, os impostos foram aumentados e a economia foi regulamentada. Empresas suecas como o IKEA e a Tetra Pak e muitos empreendedores que até então tinham sido bem-sucedidos deixaram a Suécia e nenhum emprego líquido foi criado no setor privado. Após uma crise financeira devastadora no início dos anos 90, os políticos, tanto de esquerda como de direita, concordaram em encerrar esta experiência e o que é que eles fizeram?
reduziram os gastos públicos, impostos e regulamentação para voltar ao modelo de crescimento que tornou a Suécia bem-sucedida. Adivinhem lá o que é que aconteceu. A Suécia começou a superar novamente os países vizinhos. Ainda tem, é verdade, um estado de bem-estar social maior que os Estados Unidos, mas quem recebe esses benefícios paga também mais impostos. A carga tributária recai pesadamente sobre famílias de baixo e médios rendimentos na Suécia, tornando o sistema tributário muito menos progressivo do que nos Estados Unidos e em quase todos os outros países considerados ricos. Portanto, a lição que os suecos tiraram desta década ou desta experiência socialista foi que tens de escolher entre ter um governo grande ou fazer os ricos pagarem por tudo, mas não podes ter as duas coisas. O próprio ministro das Finanças da altura afirmou, e eu estou a citar, aquilo em que acreditávamos como jovens socialistas simplesmente mostrou-se impossível na prática. É verdade que o coeficiente de Gini é inferior na Suécia do que nos Estados Unidos, mas ele está a comparar apenas um indicador e a passar a ideia de que a Suécia é um país muito mais socialista do que os Estados Unidos da América. Só que, mais uma vez, são argumentos de puro sentimento e não factuais. Olhem lá para o índice da liberdade económica por país e digam primeiro se estes dois países estão assim tão longe um do outro. E depois, dado o que eu vos contei sobre a história da Suécia, olhem para o gasto público de um e de outro. Portanto, o facto da desigualdade ser inferior não significa que todos os indivíduos da sociedade estejam a prosperar. Nós temos um exemplo claro em Portugal, com o salário mínimo cada vez mais próximo da mediana salarial, a desigualdade está a diminuir, mas estamos todos cada vez mais pobres. E acreditem que a pobreza não traz o mesmo número de oportunidades que eu vos mencionei anteriormente. Sabes aquelas histórias que a gente ouve às vezes nos Estados Unidos sobre um trabalhador que está na serração e corta 2 dedos e vai ao hospital e eles dão-lhe a escolher qual deles é que quer. Se eu não tenho dinheiro para pôr outra vez os 2 dedos, precisa de escolher um. Vivermos numa sociedade em que isso é impensável, agrada-me. Sim, é importante. Saúde principalmente, ainda Sim. mais do que educação. Sim, mas as duas, eu acho as duas absolutamente essenciais. Esta história dos dedos revela bem o tal sentimento, a pouca factualidade da opinião de quem defende uma ideologia de esquerda. Existe uma lei nos Estados Unidos onde emergências médicas não podem recusar tratamentos a pacientes, independentemente se o doente tem ou não capacidade de pagar. E isto é válido para partos, para situações de disfunções corporais, ou de órgãos, ou de doenças graves. Além disso, os Estados Unidos são um país do mundo que mais gasta per capita em saúde pública, mas de longe. Portanto, se nós já sabíamos que os números na economia não ajudam muito a defender a ideologia de esquerda, podemos mesmo confirmar agora que os números não ajudam não só na economia, mas em nenhuma área, porque é tudo muito à base do que se sente e não da realidade. Hayek tem uma frase em que eu me revejo a 100% e que traduz isto perfeitamente. Se um socialista percebesse da economia, então não seria socialista. E com isto eu termino a minha dissecação desta entrevista ao Ricardo Araújo Pereira. De qualquer forma, estou sempre interessado em conhecer as vossas ideias, assim que passem pela caixa de comentários e deixem sair o político que levam dentro. Esta semana os mercados fecharam praticamente todos com perdas, exceção feita aos índices chineses que continuaram a subir e ao mercado americano que fechou a semana completamente flat. O governo italiano está a pensar recorrer a impostos sobre lucros extraordinários para conseguir baixar o déficit para o limite exigido pela União Europeia. Em agosto já tinham aprovado uma lei para duplicar a tributação sobre os considerados mais ricos e agora tentam mais uma medida para conseguir baixar o tal déficit. A única coisa que este tipo de medidas vai conseguir, na minha opinião, é atingir o orgulhosamente pobres, porque quem tem capital facilmente aposta num país menos hostil à criação de riqueza. E isso leva inevitavelmente à tributação da classe média e da classe baixa, com a redução da despesa pública que atualmente representa mais de 50% do PIB italiano. Pior está a França, com gasto público de 58% do PIB, completamente insustentável e que não permite cumprir com a tal meta orçamental da União Europeia até pelo menos 2029. 2 das 3 maiores economias da Europa estão a contas com déficits descontrolados e o contexto não pinta nada de bonito para quem delas depende nas transações comerciais. No entanto, na França, a estratégia passa por reduzir a despesa pública e ser mais eficiente na atribuição dos recursos, problemas que, como vos mostrei na primeira parte do episódio, já vimos no contexto sueco. O ponto aqui é que, com uma Alemanha estagnada e a França e a Itália sem poder usar despesa pública para estimular a economia, os próximos anos
anos prometem ser decisivos para o futuro do euro. Por cá, Portugal faz parte de um grupo muito restrito de países da União Europeia onde o preço das casas duplicou desde 2010 e sabem o que é que também duplicou desde essa altura? A quantidade de dinheiro em circulação. No entanto, reparem como a variação de preços nos ativos não é transversal ou uniforme por toda a Europa. De facto, a média da União Europeia é de 50% de aumento nestes últimos 14 anos. Significa isto que a massa monetária não está relacionada? Não. Significa que parte do aumento da massa monetária foi aplicada noutros ativos que não apenas o imobiliário. Já as diferenças entre países podem explicar-se pela procura e oferta, bem como algumas políticas mais ou menos amigáveis para quem investe neste tipo de ativos. Ainda por Portugal, ficámos a conhecer que o alojamento local representou quase metade das dormidas registadas no ano passado. Um estudo da Universidade Nova de Lisboa concluiu que para substituir esta capacidade do alojamento local em receber turistas, seriam necessários 1.600 novos hotéis no país. Este complemento à hotelaria tem sido fundamental para, entre outras coisas, criar emprego e criar uma forma de rendimento extra para quem tem imóveis não habitados. Este setor contribuiu direto ou indiretamente para 6% do emprego e 4% do PIB nacional. É verdade que de alguma forma exerce pressão em moradias e apartamentos em zonas altamente turísticas, mas também é inegável o valor económico que essa atividade traz ao nosso país. Olhando para o portfólio, vimos uma subida de dividendo por parte da Lockheed Martin em 5% e, a nível de performance, a carteira de ações está agora nos 58% de valorização, tendo fechado setembro com $169 de dividendos recebidos. Esta semana também reforcei a minha posição na empresa polaca Text SA, duplicando a minha exposição, que representa agora 1% do meu portfólio. A empresa apresentou resultados na quinta-feira, onde mostrou as consequências de umas decisões estratégicas tomadas em julho, que entretanto já foram revertidas. Apesar de tudo, e na minha opinião, não foi um trimestre que justifique uma queda de 15% e portanto eu decidi reforçar a minha posição. Mas se queres ler a análise completa a esta empresa, passa pelo Patreon e pondera apoiar o canal, porque lá encontras também mais de 60 análises exclusivas que podes usar para aprender e ainda tens acesso a uma comunidade incrível de investimento ímpar em Portugal. Deixa também um like por aqui, passa pelo Instagram, onde eu subo mais conteúdo, e não te esqueças de partilhar as tuas ideias na caixa de comentários. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Portugal hoje, graças a Deus, tem graças a Deus, graças aos políticos também, e ao povo português, que hoje valoriza o equilíbrio orçamental e contas públicas equilibradas. Eu lembro-me, ainda não estávamos aqui neste programa, mas eu lembro de em 2022 estar aí no 360 em debate com o Ricardo, e o Ricardo a defender que o déficit era baixo demais, devemos ter um déficit ainda maior. Pronto. Quer dizer, numa altura em que a economia estava a crescer 6 e tal por cento. Ou seja, nós temos déficits grandes quando a economia cresce pouco, temos déficits grandes quando a economia cresce muito, para estimular a procura e podermos todos crescer, mas depois alguém tem que pagar a fatura. E nós podemos tentar crescer através de dívida. Fizemos durante a década de 2000. Mas a realidade é como um comboio. Podemos querer ir contra ela. Mas depois chegou a 2011 e veio o comboio, chamava-se Troika. Porque alguém teve que pagar a falta de capacidade de esse investimento público se traduzir em investimento produtivo. Porque nós, quando discutimos isto, se podemos estimular a economia e sustentar crescimento de longo prazo com base em políticas de promover a procura. Isso é num mundo idílico em que o governo e os governos e o poder público é perfeito a investir. Quer dizer, nós estamos a falar de um país que fez residências universitárias na Anadia, comprou barcos sem motor, comboios de alta velocidade para linhas que não estavam preparadas para alta velocidade. Quer dizer, calma, não é? But at the end of that round, he was in deep shit. He was hurt. It definitely was, Joe.